Bem, primeiro eu queria agradecer eh, a oportunidade que o projeto SIG, que o projeto de interesse especial Teleamazônia, né, me dá para a gente conversar um pouquinho sobre o estado nutricional. Na verdade, se vocês vão pegar daqui a pouco a apresentação, vocês vão observar que eu coloquei assim, promoção da saúde alimentar, materno-infantil, cuidado nutricional antes, durante e após a gestação. Eu acho que foi um tema muito pertinente que o projeto colocou, né? E antes de dar continuidade, eu gostaria de me apresentar enquanto o suporte coloca a apresentação na tela. Eu sou amazonense e fiz a minha graduação no Rio Grande do Sul, fiz nutrição. E depois dessa graduação eu fiz mestrado em Manaus. E atualmente eu estou aqui em São Paulo fazendo doutorado e estou estudando a desnutrição infantil em menores de 5 anos. Nesse período que eu fiquei em Manaus, entre mestrado e doutorado, eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado da Saúde, eu era coordenadora estadual de alimentação e nutrição. Eu tive a oportunidade também de ser coordenadora de cursos de nutrição e tecnologia de alimentos da UEA. Também tive uma oportunidade de trabalhar com a Oficina Escola de Loteria da Amazônia, a OELA. Nós desenvolvemos um projeto para a Unicef e esse projeto também era voltado para o cuidado da criança e da mulher gestante. Além disso, eu fui coordenadora de pós-graduação e atualmente eu estou à disposição do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado. Então, eu realmente me considero uma pessoa muito privilegiada pelas experiências que eu tive, pela vivência e principalmente em poder compartilhar com vocês essa experiência. Enquanto o suporte não coloca a apresentação, eu vou falando, tá, gente? Quando eu trabalhei para o Unicef, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Agenda Criança Amazônia e também com a mobilização de crianças e adolescentes e lideranças indígenas. E aí a gente desenvolveu vários projetos, né, várias qualificações dentro da proposta do Unicef, com a mobilização de jovens, adolescentes e lideranças indígenas. Então, nós fizemos várias elaborações de material educativo e, para mim, foi um momento muito rico, porque a gente aprende muito com os indígenas. Então, eu tive oportunidade de conversar e trabalhar com parteiras, com pajés, com os chefes também, com os AIS, e eu achei extremamente importante a Tabatinga trazer profissionais da saúde indígena para essa palestra, porque a gente realmente precisa valorizar muito os nossos profissionais. Eu peço desculpa se eu estou me atrapalhando um pouquinho no início, é porque eu não estou muito acostumada com essa tecnologia. Eu também agradecer ao EA, né, o pessoal do suporte, eles sempre são maravilhosos, a gente já teve alguns trabalhos em telesaúde e também atualmente, dentro da minha experiência, da minha vivência, eu faço parte de um projeto que eu vou falar um pouco mais sobre ele mais à frente. Então, vamos lá, suporte, você pode... Só reforçando a importância desse grupo de interesse que foi instituído a partir de um edital, né? E esse apoio da Fiocruz com o nosso estado é extremamente relevante, porque a Fiocruz, a equipe da Angélica, já tem know-how em relação a algumas ações exitosas, né? No cuidado da criança nos primeiros anos de vida. Então, essa possibilidade de trabalhar com pessoas que já fazem acontecer
realmente é muito importante. Então, a gente agradece ao Instituto Fernandes Figueiras, na pessoa da Angélica e toda a sua equipe, e a gente externa também ao CNPq a oportunidade de estar trabalhando com vocês. Então, na verdade, o primeiro slide da palestra, ele traz um estudo de caso. Eu vou ler, tá? Eu acho que se vocês estão me escutando, eu acho que a gente pode ir exercitando o pensar, e aí quando eles conseguirem a questão da projeção, a gente retoma algumas ideias. Então, esse estudo de caso, ele fala sobre, é um estudo que foi desenvolvido aqui em São Paulo, é um estudo retrospectivo. Eles analisaram, numa unidade básica de saúde, eles analisaram 228 gestantes. Eu vou ficar olhando para o lado porque eu estou com o meu apoio aqui no meu tablet, tá, gente? Então, eles analisaram o estado nutricional de 228 gestantes. E qual foi a influência do peso ao nascer dessas gestantes, dos estados nutricional das gestantes no peso ao nascer? Eu queria primeiro chamar a atenção que... obrigado, parece que agora vai. Né? Então, o nosso grupo de interesse a gente já falou, e o grupo de interesse ele tem como desafio avaliar a avaliação da telesaúde para a segurança alimentar e nutricional de mães e bebês da floresta. Pode passar o próximo, por favor? Próximo slide. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente amplia o foco e sai um pouco do biológico. Porque geralmente, quando nós profissionais de saúde agimos na criança ou na mulher gestante, a gente vai muito pelo foco biológico, né? Mas quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente sai do foco biológico, a gente vai além do foco biológico. E aí que entra o projeto que também é da UEA, que é uma rede de apoio no fortalecimento do sistema de segurança alimentar e nutricional, e envolve os estados do Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Por isso que eu achei extremamente pertinente vocês também terem conhecimento desse projeto, que agrega, na verdade a gente fortalece o apoio tanto do projeto de responsabilidade do Fernandes Figueiras, como da UEA, ou seja, para vocês verem como é importante a gente falar de segurança alimentar e nutricional. Lembrando que quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente sai do foco biológico. A gente tem que pensar em outros fatores que vão interferir na segurança alimentar e nutricional. Pode passar o próximo, por favor? Próximo slide. Então, vamos lá ao estudo de caso, conforme eu tinha falado para vocês. Então, qual seria a importância do estado nutricional da gestante no peso ao nascer? E observem que esse estudo que eles fizeram, eles foram pegar as informações dos prontuários. O que eu queria chamar a atenção de vocês enquanto aparece o restante do slide, né? Eu acredito que da forma que está aparecendo para mim, deve estar aparecendo para vocês também. A questão primeiro do prontuário. Então, o prontuário é um instrumento que tem muita informação. E muitas vezes essas informações elas não são utilizadas para a ação de gestão. Todos nós que somos profissionais da área de saúde, somos gestores em níveis diferentes. Então, nós não temos muito hábito de pegar a informação do prontuário. Porque a partir do momento que eu tenho informação do prontuário, eu posso identificar crianças em risco nutricional e intervir antes mesmo dessa criança apresentar um problema relacionado à nutrição. Assim como a gestante. Sabemos que a vida de uma criança, ela começa a partir da gestação. Então, é fundamental eu acompanhar essa gestante antes, durante e após o processo de gestação. Geralmente, a gente se preocupa mais no momento antes e durante. E parece que depois que a mulher tem o bebê, o foco não é mais muito nem a mulher nem a criança, né? Ou às vezes passa a ser a criança e se esquece a mulher. Então, por isso que é fundamental eu saber, essa criança, durante o pré-natal, como é que está o ganho de peso dela? A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Como é que está
qual vai ser o impacto desse ganho de peso no peso dessa criança. E essa criança, o peso dela, qual é o impacto que vai ter nos primeiros anos de vida e principalmente na vida adulta. Existe uma frase que a gente usa muito quando a gente fala de criança. Por exemplo, criança é o nosso futuro. Não, gente. A criança não é o nosso futuro. A criança é o hoje. Porque o hoje é a única coisa que nós temos. O ontem já passou. Eu não tenho como intervir no ontem. E o amanhã, eu não sei se ele vai chegar. Se eu não intervir nessa criança hoje, o amanhã dela vai estar prejudicada. Então, a gente precisa realmente mudar um pouco essa questão do quem é a criança. Que a criança é o nosso futuro, o futuro de uma geração. Então, que geração será essa? Por isso que é importante eu acompanhar o estado nutricional dessa gestante antes, durante e depois. Então, ao analisar nesse estudo as 228 gestantes, o que elas observaram ao final do estudo? Que a média do ganho de peso dessas gestantes, durante o período da gestação até o final, elas reduziram o ganho de peso. Ou seja, existe um ganho de peso recomendado. E depois eu também vou falar um pouco dessa questão do ganho de peso recomendado. Então, eles observaram aqui em São Paulo que elas reduziram esse ganho de peso. Algumas gestantes, elas já começaram com baixo peso. O peso normal delas mesmas já estavam baixo. E ainda não tiveram ganho de peso bom, como é que vai nascer essa criança? Outras pessoas, outras gestantes, foi observado que elas, como eu já coloquei, ganharam peso insuficiente. E outras ganharam bastante peso. Então, vejam, não é bom nem que ela não ganhe peso suficiente, nem que ela ganhe muito peso. Uma outra observação que os estudiosos fizeram foi que a anemia nessas gestantes era baixa e o baixo peso ao nascer era pouco. E eu fico pensando, né, como é que será a nossa realidade? Pode passar o próximo slide, por favor. Próximo slide. Então, esse slide, olha, está ótimo esse. Esse instrumento, eu acho que é um instrumento que todos nós conhecemos, não é verdade? Não está em modo de slide, né? Aí apareceu aí o clique para baixo o texto, desculpa, tá, gente? Então, vejam, no cartão da gestante que eu já tenho, eu tenho como acompanhar o estado nutricional dessa gestante. Eu tenho indicadores, eu tenho marcos consolidados para saber se essa gestante está com muito baixo peso, se ela está abaixo do peso, se ela está na média ou se ela está no máximo. Ora, se eu tenho esse acompanhamento de forma pelo menos uma vez por mês, eu tenho como intervir nos extremos, tanto no mínimo como no máximo, e principalmente no muito baixo, porque esse ganho de peso vai influenciar o peso dessa criança a nascer. Então, nós temos o instrumento, ele é muito claro, muitas vezes nós preenchemos esse instrumento, mas nós não utilizamos nem para intervir e nem para como instrumento de gestão. Por exemplo, a partir do momento que você identificou e colocou no prontuário da gestante, que é um outro problema, que nem sempre as informações são colocadas no prontuário, quando chegar final do mês, eu posso avaliar quantas gestantes estavam com baixo peso, quantos estavam com excesso de peso e o que fazer. Esse o que fazer, nós vamos falar um pouco mais adiante. Pode passar, por favor. Próximo slide. Bom, vamos continuar o estudo de caso. Então, como eu já falei da gestante que tanto teve ganho de peso inadequado como ganho de peso excessivo. E aí, nós já temos consolidado, até pelo Ministério da Saúde, qual é o ganho de peso recomendado para a gestante. Eu só quero chamar a atenção aqui, gente, quando a gente fala de ganho de peso recomendado. Claro que cada pessoa é singular. Nós não podemos querer que todo mundo ganhe o mesmo peso. Isso daí é uma referência. Entretanto, quando eu preencho a curva de crescimento, eu tenho como avaliar se essa gestante está
ganhando ou de mais ou de menos, então eu tenho como intervir. Então, lembrando que isso é uma referência, esse material, como outros que se ainda não foram enviados, serão enviados para vocês, e vocês poderão avaliar se realmente essa gestante está ganhando peso. Vejam que uma gestante de baixo peso, ela tem que ganhar no mínimo 12 quilos ao final da gravidez, tá, gente? E até a gestante que está com sobrepeso ou obesidade, ela também tem que ganhar peso. Mas por que ela tem que ganhar peso se ela já está com excesso de peso? Porque o organismo da mulher, ela sofre naturalmente, fisiologicamente, aumento. Ela tem modificações, tem a questão do bebê que está crescendo, tem a questão do líquido amniótico, tem a questão dos seios que vão se avolumando, se preparando para o aleitamento materno. Tem a questão da própria mulher que se prepara, que vai crescendo conforme o bebê vai crescendo, ganhando peso. Ou seja, tem todos esses fatores, o volume também de água, né? A hemodiluição do sangue, é por isso que a mulher tem a anemia transitória durante a gravidez. Então, todas essas modificações fisiológicas, elas são normais, elas têm que acontecer. Por isso, a mulher tem que ganhar peso. É muito equivocado quando o profissional acha que a mulher que está com excesso de peso, ela não deve ganhar peso. Então, isso realmente é um equívoco. Próximo slide, por favor. Próximo. Então, vamos ainda continuar na questão do estudo de caso, a questão da anemia. Esse slide eu trago para vocês também uma pesquisa sobre a prevalência de anemia em mulheres indígenas. Eu não sei se todos vocês conhecem o inquérito nutricional de saúde e nutrição dos povos indígenas, que foi desenvolvido, inclusive quem coordenou também a Fiocruz, teve essa participação, e foi desenvolvido em 2008 e 2009, e trouxe esses resultados em relação à anemia. Então, observem que a média em relação à região norte de mulheres grávidas, foi encontrado que 44,8% de mulheres indígenas estavam com anemia. Então, a gente percebe que existe um grande desafio. Lembrando que esse inquérito, ele trabalhou com uma amostra, e vocês, profissionais de saúde que estão na ponta, sabem que essa prevalência ela pode ser muito maior do que a gente sabe pelas pesquisas, até porque vai variar de acordo com o perfil e a característica de cada comunidade indígena. Próximo. Então, quando a gente pensa na anemia, a gente percebe o grande desafio que nós temos em relação à anemia. O próximo slide, por favor. E aí a gente traz também a questão dos principais fatores relacionados ao estado nutricional na infância, né? Então, eu tenho a questão do déficit de peso, do déficit de altura, eu tenho a questão do excesso de peso em algumas situações, tenho a deficiência de hipovitaminose A, tenho a deficiência de ferro, né? Entre outros micronutrientes. Ou seja, quando a gente pensa na saúde da criança, nós vamos ter essa situação extremamente desafiadora em relação à saúde da criança. E lembrando que a saúde da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, ela vai refletir a saúde da mulher. Pode passar o próximo. Agora que ficou bom, né? Mas pode passar o próximo, por favor. Quando a gente pensa em relação à vulnerabilidade, é por isso que hoje a gente fala de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente vai ver a questão de insegurança alimentar e nutricional, a gente percebe, olhando o mapa do Brasil, que no estado do Amazonas nós temos um grande desafio em relação à vulnerabilidade e desnutrição.
Eu acho que Tabatinga, São Gabriel, infelizmente eu acho que São Gabriel não está, né? Mas a gente percebe o grande desafio em relação a essa questão da insegurança alimentar e nutricional. Por isso, a importância de falar da alimentação da mulher, porque vai determinar a saúde da criança nos próximos anos. Pode passar o próximo. A gente não vai se deter muito nesse assunto de insegurança alimentar e nutricional. Provavelmente a gente traga num outro momento. Mas pode passar o próximo, por favor. O próximo slide, ele traz a questão especificamente do Amazonas. Próximo slide. E aí a gente consegue enxergar que quando a gente compara com o Brasil, o desafio realmente é muito grande. Por isso a importância de nós unirmos forças e trabalharmos para melhorar essa situação que temos de vulnerabilidade no nosso estado. Pode passar o próximo. E aí, eu procurei falar muito pouco sobre isso, porque é uma realidade que vocês já sabem, né? Eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma novidade. E aí eu trago uma questão que é muito comum quando a gente fala sobre desafio na mulher e na criança no Brasil e no nosso estado, de quem é essa responsabilidade. E é muito comum também, eu já escutei em outros momentos, e principalmente quando eu trabalhei com populações indígenas, dizer assim, olha, os índios, é difícil trabalhar com indígena, é difícil trabalhar porque a gente não fala a língua deles. Entretanto, eu queria que nós, enquanto profissionais de saúde, fizéssemos uma reflexão. E aí eu trouxe um outro caso também, e trazendo uma experiência com um questionário que foi aplicado com profissionais da saúde da criança, que não é indígena. E aí a gente faz um contraponto em relação à indígena. Então, eles aplicaram um questionário para os profissionais da equipe de saúde da família, que cuidavam de mulheres gestantes, eram enfermeiros. E aí foi avaliado em relação a informações nutricionais. Qual era a informação? Que essas mulheres, que eram acompanhadas por profissionais da equipe de saúde da família, sabiam sobre nutrição. E observem que 39 das pessoas que foram avaliadas, que responderam o questionário, elas informaram das 157 gestantes, 135 fizeram pré-natal. E somente 39 disseram que receberam informações durante o pré-natal em relação à nutrição. Então, observem que é perda de oportunidade. Então, a gente sabe do desafio que nós temos, mas muitas vezes nós temos a oportunidade de sociabilizar com a nossa população-alvo e nós perdemos essa oportunidade. Pode passar, por favor. Claro que tem uma outra questão, quando a gente fala de responsabilidade, o profissional de saúde fala assim, não, mas a gente não tem nutricionista. Mas será que o fato de ter nutricionista realmente vai fazer a diferença, vai modificar esse cenário? E aí a gente coloca que as responsabilidades elas devem ser compartilhadas. Por isso está aqui Fiocruz, UEA, Secretaria de Estado, vocês aí do município, saúde indígena, saúde não indígena, ou seja, nós precisamos compartilhar e ver em que momento nós podemos nos ajudar com o mesmo propósito. Até porque vocês sabem que o indígena, ele não tem fronteira. Não dá para dizer, não, isso não é responsabilidade minha. Então, a gente precisa começar a repensar em relação a essas nossas responsabilidades compartilhadas. A primeira coisa que eu vou colocar é para os profissionais de saúde, que eu coloco assim, nossos olhares de onde vêm. Por exemplo, quando eu sou convidada para trabalhar com os povos indígenas, será que eu tenho a preocupação de conhecer o cenário social que eu vou trabalhar,
Ou simplesmente eu, enquanto nutricionista, sou a detentora do conhecimento da área de nutrição, vou chegar lá e vou dizer para os indígenas o que eles têm que fazer. Então, será que é por aí? Como é que está montado esse cenário? Quem pode, no meu local, onde eu vou trabalhar, quem pode ser os meus parceiros, né? Quais são as oportunidades que eu tenho? O que eu tenho aqui? E lembra quando eu falei em relação à questão biológica, eu também tenho que sair do biológico. Quando eu penso nessa vulnerabilidade, tanto da mulher como da criança, como é que estão as condições de moradia dessa família indígena? Quais são os hábitos alimentares? Quais são as ofertas alimentares que as pessoas têm, né? Então, esse cenário, o cenário social, eu não posso só pensar na questão do alimento. E o pior, gente, é quando a gente pensa assim, olha, a gente precisa de cestas básicas. Nós avaliamos 250 gestantes, elas apresentaram baixo peso, precisamos FUNASA, agora não mais FUNASA, mais CESAI, de cestas básicas. Sim, mas essas cestas básicas, elas vão compor o quê? Quem vai definir essa cesta básica? Então, a gente precisa repensar como é que eu vejo essa situação, como é que eu vou agir. E o agir, de novo, qual é a minha prática? O que eu aprendi na minha formação? E o distanciamento do conhecimento que eu tenho, será que eu conheço a oferta que eu tenho naquele local? O que eu tenho? Eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar sobre nutrição, eu lembro a metodologia de Jesus Cristo. Quando os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha, que é muito famoso, e que os discípulos chegaram com Jesus e disseram assim, olha, o povo está com fome. Eles estão com fome, não tem como eles ir embora para a casa deles, porque eles não têm o que comer. E aí, a pergunta é, ai, desculpa, eu não estava lendo. Eu vou mais devagar, tá? Eu comecei a ir mais rápido por causa do atraso da hora. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Como eu estava falando, em relação à metodologia de Jesus Cristo. Não? Então, quando os discípulos chegaram com Jesus e disse assim, olha, o povo está com fome, o que foi que Jesus falou? O que nós temos aqui para dar para a população? Então, a primeira coisa que eu, enquanto profissional da área de saúde indígena, seja a IS, seja a ISAM, seja nutricionista, técnico de enfermagem, dentista, seja quem for, eu preciso parar e conversar. O que se tem aqui? Porque a gente pega uma cesta básica, eu já vi unidades básicas de saúde indígena distribuírem leite em pó para as mães para dar para a criança, porque a criança está desnutrida. Sendo que a gente já sabe que o leite em pó, ele, lógico, tem a sua recomendação, mas ele deve ser muito bem trabalhado para ser evitado de forma indiscriminada a doação. Então, eu preciso saber, né, que conhecimento que eu tenho. Hoje o INPA já tem vários trabalhos em relação às frutas regionais. Eu preciso me apropriar dessa informação. Tem muitos alimentos, inclusive, que nem a gente ainda descobriu o seu valor nutricional. Por isso que eu não devo reproduzir simplesmente a minha prática. Mas eu tenho que avaliar como é que está a minha prática em relação ao distanciamento atual. Não continuar com o conhecimento que eu tive da minha formação. A outra questão é o processo educativo. Ou seja, muitas vezes os profissionais já chegam com o material pronto. Muitas vezes o próprio Ministério da Saúde manda o material.
E claro, a adaptação na língua, nos costumes, na figura deveria ser observada. Qual é o meu processo educativo? O meu processo educativo, ele vem da problematização. As pessoas compreendem o que eu estou falando, eu respeito as limitações. Imaginem você sair daqui do Brasil, você não fala inglês, e você vai para um país que fala o inglês e a pessoa falar muitas informações para você e você sem entender nada. Então eu preciso repensar o meu processo educativo. Eu poderia trabalhar questões, inclusive de produção dos alimentos, mostrando, olha, esse produto que nós estamos produzindo, ele é rico neste nutriente, naquele outro. Nós podemos fazer um suco, fazer uma geleia, desidratar. Por isso que eu preciso repensar tanto a minha prática como o meu conhecimento. Pode passar o próximo, por favor. E aí, foi aquilo que eu coloquei em relação ao meu conhecimento. Primeiro, qual é, deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Quais são os saberes e práticas indígenas? Quais são os saberes? O que eles têm para nos oferecer? Perguntem, conversem. Quais são os mitos? Quais são os tabus? Conversem com os velhos, com as parteiras, com o pajé, com o cacique, com as lideranças. Quando você não souber falar a língua, conversem com alguém que saiba falar a língua. Existe uma riqueza que nós estamos perdendo a oportunidade de ampliar, inclusive a nossa, porque nós conhecemos as práticas e saberes tradicionais, muitas vezes de outras civilizações, de outros povos, de outros países, mas não conhecemos o nosso. Então, é fundamental essa troca de experiência. Quando eu trabalhei em Benjamin Constant, eu achei muito interessante um artigo que eu li sobre a consulta na Colômbia. Pelo menos essa informação eu tive. Que na Colômbia, em determinados locais, a consulta com o profissional médico, no momento da consulta, o pajé também fazia parte dessa consulta. Então, quando você chama para escutar como é que era feito, o que eles comiam, identificar esses alimentos, e quando não tiver ainda esse conhecimento estabelecido pela ciência, encaminhar para o INPA, enfim, realmente utilizar os saberes e práticas indígenas que muitas vezes nós desconhecemos, achamos que os saberes e as práticas são inadequadas e queremos impor a nossa cultura alimentar, que infelizmente também está distorcida. Até porque, como eu falei para vocês, eu sou amazonense, estudei, fiz a minha graduação fora e tenho boas lembranças do que minha mãe falava do mingau de banana verde com leite de sorva. E leite de sorva é uma fonte vegetal muito mais nutritiva que o leite de vaca. Então, realmente, eu preciso resgatar essas informações riquíssimas que nós estamos perdendo, porque nossos velhos, nossos indígenas estão morrendo muitas vezes sem o registro adequado dessas informações. E a outra questão, gente, realmente. Nós estávamos no slide em relação ao material de apoio. Pode passar o próximo, por favor. Então, nós já temos consolidado vários materiais, publicações do Ministério, da CESAI, álbuns seriados, tem muita informação. O que nós poderíamos fazer? Elaborar, adaptar para a nossa realidade. Próximo slide, por favor. Por exemplo, é muito complicado nós definirmos
qual é a melhor preparação para uma gestante, porque eu não estou aí onde você trabalha. E você que trabalha, por exemplo, no DICEI, que deve ser as pessoas que estão aí, no DICEI Alto Solimões, Tabatinga, né? Não é isso? Tabatinga, Alto Solimões. Vocês sabem que cada aldeia é diferente. Eu não posso fazer uma única publicação, um único material e colocar para todas as comunidades, até porque eu tenho etnia diferente. Então, é difícil, gente? É, mas é o nosso desafio. Por isso que eu usei o exemplo do americano vir me dar uma palestra em inglês sendo eu brasileira. Então, nós precisamos adaptar à realidade. Pode ser difícil no início, mas conforme nós vamos desenvolvendo a metodologia, nós vamos ampliando essas informações e, acima de tudo, né, gente, respeitar, conforme está previsto pela OIT, a singularidade de cada povo indígena, né? Então, por isso, a importância de adaptar, de construir material para cada situação. Nesse caso, estamos falando da questão utilizar esse material, mas ao mesmo tempo devem adaptar a etnia, a língua, a figura, ao que eu tenho. Qual é a fruta que eu tenho? Aí, eu sim, enquanto profissional nutricionista, eu vou ver essa fruta, quanto é que ela tem de carboidrato? Olha só, a Rosa, obrigada. A Rosa está enviando a receita de mingau de banana verde. Nossa, não faz isso comigo, Angélica, que aqui não tem banana verde. E aí me dá uma vontade de tomar um mingau de banana verde, mas é complicado. Então, é uma das dificuldades, a gente reconhece, mas a gente tem que começar em algum momento. Nós não podemos impor, nós podemos ampliar informações, mas não impor. E o principal, gente, nós temos que ter atitudes que são sustentáveis, né? Porque quando você... Passar o próximo slide. Ótimo. Mais uma vez, o próximo slide, por favor. Eu tô com saudade da minha terra, aqui tá frio, eu quero ir embora para Tabatinga. Então vejam, tem publicações no Ministério, por exemplo, receitas regionais. Essa população, todas elas estão no site do Ministério da Saúde. Mas a gente pode baixar esse material, mandar para vocês, só como um norte, para que vocês possam desenvolver com o que vocês têm para trabalhar, principalmente as pessoas que vocês identificarem pela caderneta da gestante, a gestante em risco nutricional, seja baixo peso, seja excesso de peso. Pode passar o próximo. E aí, a gente vem com que as figuras que eu mais gosto de apresentar. Quando você tem palestras, propagandas, você muitas vezes não se reconhece, né? Eu estou falando em relação a alimentos. Então, sempre que existe propagandas para alimentação saudável, próximo slide, por favor. Olha aí, ó, Tabatinga já está saindo na frente, né? Parabéns, Janaíla. Você, né? Você é você e a equipe também. Eu acho que justamente esse é o caminho. Em algum momento, a gente tem que começar. O próximo slide, por favor. Agora, Janaíla, é importante, quando vocês forem aplicar, vocês terem um papelzinho para identificar o que eles entenderam, o que eles não entenderam. E aí eu acho que a equipe da Angélica pode ajudar muito. Aí vocês, como eu falei em relação às propagandas, né? Quando eu vejo esse slide, eu fico muito feliz. Por quê? Porque nós temos uma riqueza de alimentos.
será que realmente nós precisamos de cestas básicas ou precisamos melhorar o nosso sistema alimentar? Qual é o sistema alimentar que nós temos? Será que eu preciso esperar o frango congelado vir de barco para eu, na CASAI, dar o frango para esse indígena que está na CASAI? Ou será que eu posso, de uma forma, aí é uma questão, por isso que eu falei que é responsabilidades compartilhadas, de pensar como é que eu posso, semelhante à experiência exitosa da merenda escolar, como é que eu posso começar a comprar dos indígenas que plantam para eu fazer a minha preparação, desenvolver receitas para fornecer na CASAI aquela preparação. Então, a gente realmente precisa utilizar o que nós temos. E nós temos muita coisa, né, gente? Vocês sabem. Próximo slide, por favor. Eu vou falar só de alguns. E aí, a gente depois pode, se vocês tiverem, a gente sempre vai ao final se colocar à disposição. Olha, mais uma vez, Tabatinga mostrando que está trabalhando a segurança alimentar, trabalhando a agricultura familiar, mas é importante fazer esse link. Fazer o link em que sentido? Eu estou produzindo, como é que eu como? Porque na maioria das vezes, as pessoas plantam para vender. Porque virou um produto que me dá um retorno, né? Então, eu tenho Tucumã, eu pego Tucumã, eu vendo Tucumã e vou na primeira venda comprar o refrigerante, o frango congelado, o salgadinho, o biscoito recheado. Então, assim, gente, parabéns a Tabatinga, tá começando, é isso mesmo. Mas existe um caminho a percorrer. E aí, Tabatinga já tá na frente, né? Próximo slide, por favor. Bom, então a gente vai falar, como eu coloquei para vocês, do valor nutricional apresentar de alguns alimentos. O primeiro é o buriti. Olha, é o seguinte, viu, Angélica? Na verdade, no Amazonas, a gente aprende a trabalhar sempre. E ninguém mais do que as pessoas que trabalham com saúde indígena sabe dos desafios que tem a ser vencidos, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, no WhatsApp a gente não conversa digitando? Eu digo, eu vou digitar e aí a gente vai só adiantando a conversa. E é assim mesmo, é sempre, devagar e sempre. Eu só peço que passem o próximo slide, por favor. Então, olha só, o buriti. O buriti, ele dá um suco muito bom, né? Olha, quando eu for para Manaus de férias, Janaíla, eu vou em Tabatinga. Eu quero ver isso, hein? Eu quero ir lá. Então, vamos lá. Nós temos um problema que é muito a monotonia alimentar no nosso estado. Então, por exemplo, tudo vai farinha, né? Eu me lembro, quando criança, eu comi muito manga com farinha. Tudo tem que ter farinha. Então, se tem muito hábito de comer o suco do buriti com a farinha. E aí eu quero só reiterar a questão da qualidade da água utilizada para fazer o suco. Da higienização que eu preciso fazer no momento que eu vou fazer esse suco, do utensílio. Então, por isso que o processo ele é lento, ele é educativo. E vocês sabem que a educação ela só acontece quando existe mudança de atitude. Então, não basta dar uma palestra, pronto, dei minha palestra, fiz minha parte. Não é assim, né? A gente realmente tem que ter várias estratégias para conseguir determinado objetivo. Então, que bom que tem esse projeto. Então, a gente pode, por isso que eu falei da responsabilidade compartilhada, e ver onde é que o projeto Fernandes Figueiras conversa com Praizan, conversa com Brasil, Colômbia e Peru, Caminhos da Identidade. Como é que eu converso com os mesmos objetivos, né? Quando se tem, como é que eu posso fazer essa integração? Bom, então eu queria só aí, no caso do buriti, destacar o valor calórico. Então, se eu tenho problema de baixo peso, vejo que em 100 gramas de buriti eu tenho 150 quilocalorias. Aliás,
do vinho, né? E se eu desidratar, se eu pegar aquele buriti, aquela polpa com a casca mesmo, e desidratar, eu vou ter 190 calorias em 100 gramas, gente. Então não tem porquê eu pedir cestas básicas. Se eu tenho buriti, eu posso fazer um contato com IFAM. Eu acho que Tabatinga tem IFAM. Eu posso fazer um contato. Benjamin tem a UFAM, tem a UEA, os cursos de agronomia, né, os cursos de tecnologia dos alimentos, e eles podem me ajudar com a tecnologia, como é que eu vou transformar esse alimento em outros produtos, até em função da sua durabilidade. E aí, quando a mulher for comer alguma coisa, se ela está com baixo peso, eu coloco farinha de buriti. E eu estou aumentando o valor calórico desse alimento, tá? Então, como a Angélica pode ver, nós temos realmente um grande caminho a percorrer. Próximo slide, por favor. Olha, se eu estiver falando alto, me corrijam. Próximo slide. Eu queria saber se alguém conhece esse fruto que está sendo agora projetado. Alguém conhece? Olha, Angélica, ó, pessoal tá... Ou seja, nós... Ou seja, nós até já conhecemos os alimentos. O que está faltando então? Né? O camu-camu. Olha a quantidade de vitamina C que o camu-camu tem. Nós sabemos que muitas crianças nos primeiros anos de vida são mais vulneráveis às doenças infecto-contagiosas. Então, se eu tenho o camu-camu e desenvolvo vários produtos, uma geleia, o suco, até a farinha mesmo do camu-camu, para dar para a criança e para a mulher gestante, que o nosso foco é a mulher gestante, se ela vai, durante a gestação dela, utilizar, vai ser normal ela dar para o filho dela pós-parto. Então, por isso que é fundamental eu conhecer o que eu tenho. Próximo slide, por favor. E agora, Tabatinga, que fruta é essa? Vamos lá. Se, por exemplo, a minha... Olha, ô Angélica, a gente está devendo um prêmio para o pessoal de Tabatinga, hein? Então, vejam. Eu tenho aqui o cubil. Se a minha gestante, ela aparece diabetes gestacional, ou se ela tem excesso de peso, e eu quero interferir na capacidade gástrica dela não comer muito e ela se sentir satisfeita, eu entro com o cubil, que é uma fruta que tem muita fibra solúvel. Além do efeito hipoglicemiante, ela vai ajudar na saciedade. E olha só quantas calorias tem o cubil. Quando eu fui para Benjamin Constant e para Tabatinga, também nas comunidades indígenas, eu cansei de ver como mata o cubil. E às vezes as pessoas não usam, né, gente? Claro que muitas vezes pela imposição de outras culturas. E aí a gente perde a oportunidade de ter uma alimentação mais saudável. Próximo, por favor. Bom, a próxima fruta também. Próximo slide. Estão acertando todas no quiz. E essa daí? Próxima pergunta, qual é essa? Olha, o pior que tá o nome, né? Eu não posso nem... É o bacuri. O bacuri, uma outra coisa que, Angélica, que nós temos na nossa região, é que uma fruta, ela tem uma grande variedade. Por exemplo, o bacuri. Tem vários tipos de bacuri, né? Tem o pequenininho, tem o que é o maior, tem o mais docinho, tem o mais azedinho. Então, a gente precisa realmente nos apropriar do que nós temos. Próximo. Olha, não vale mais esse teste porque tem
tem cola no teste. Essa daí não tem cola, mas eu acho que o pessoal de Tabatinga vai acertar. Olha, tô dizendo, mapati. Quando eu ia para o Alto Solimões, era a fruta que eu mais gostava de comer, era mapati. Mapati, para o pessoal lá do Rio de Janeiro, é a fruta da Amazônia, é a uva, desculpa, é a uva da Amazônia. Então é muito bom. Então veja que a gente tem a variedade. O que está faltando, gente? A gente precisa realmente sociabilizar a informação, procurar apoio. Próxima fruta. As próximas é mais para nós lembrarmos mesmo do cupuaçu, do taperebá, que é diferente do cajá, que é diferente da siriguela, né? Alguns conhecem essa fruta amarelinha, como pensam que é a siriguela, mas é o nosso cajá. Alguns conhecem como taperebá. Vejam que as nossas frutas são ricos em em nutrientes vitamina A, né? No caso da pupunha, do tucumã, do buriti. Então nós temos uma variedade de frutas que tem muitos nutrientes que podem ajudar a nossa gestante se ela tiver com baixo peso e até com excesso de peso também. A próxima, por favor. Que aí vem, eu posso dizer que o carro-chefe aí do Alto Solimões, que é a banana pacovan, né, gente? Banana pacovan, você faz diversos produtos. Se ela tiver muito madura, se ela tiver verde, você pode fazer a farinha da banana, você pode fazer o doce. Então, a natureza, ela dá em todo lugar, ela é perfeita. O que nós precisamos fazer é utilizar o que a natureza nos dá. Próximo slide, por favor. O próximo slide, ele fala do famoso açaí, né? Aqui em São Paulo, olha, vocês não têm ideia como as pessoas tomam açaí. Às vezes eu fico pensando que se toma mais açaí aqui em São Paulo do que no Amazonas. Mas vamos lembrar que nós não temos só o açaí. Nós temos abacaba, nós temos também, olha aí, ó, até as filhas da Angélica. Então, nós temos abacaba, que também pode fazer o vinho, né? Nós temos um açaí, que ele é branco. Fora, gente, eu estou falando de coisas que o INPA já estudou, fora outros alimentos que nem eu conheço. E que, principalmente, quem vai nas comunidades indígenas, podem começar a observar o que eu tenho aqui, né? Lembrando sempre a metodologia de Jesus Cristo. Próximo, por favor. Tem abacaba, tem várias, sem açúcar, só com farinha. Tem gente que coloca um monte de coisa, tem de tudo menos açaí, né? E aí, só para reforçar, no próximo slide, a gente traz as diversas os diversos produtos que eu posso desenvolver a partir dos alimentos. O próximo slide, que traz a questão, eu posso fazer bolo, posso fazer geleia, eu posso fazer a farinha, eu posso fazer compota, eu não cheguei a falar de compota. Então, tem uma variedade de produtos. Steph, está falando um monte de coisa, beleza, mas a gente não sabe fazer. Gente, para isso que tem as universidades, o INPA, essas fotos foram cedidas pela doutora Dionísia Nakahama. Então, aquilo que o INPA não souber fazer, existe uma equipe de pesquisadores no INPA que podem desenvolver receitas e podem dar o apoio para vocês, tá? Próximo slide. Bom, e aí a gente vem aqui reforçando isso, Fucai ou Fucap? Fucai eu não conheço, né? Lembrando das receitas em relação ao que eu tenho na comunidade indígena. Quando eu penso na rede de apoio, é o próximo slide, a Fucai da Colômbia. Gente, é fundamental essa interação Colômbia e Peru, né?
aí em Tabatinga principalmente, nós temos essa miscigenação, essa mobilização, essa migração que não tem como você pensar, né? Eu acho que passou um slide, não sei se vocês chegaram. Tem um slide anterior, por favor? Antes desse slide. Quando a gente fala de rede de apoio, de responsabilidades compartilhadas, eu tenho que pensar o que a CESAI me traz, o que a Secretaria de Estado traz para mim, o que o município também, quem são meus parceiros, quem são os órgãos federais que estão em Tabatinga, que podem dar um apoio, IFAM, o EA, o FAM, tem esse FUCAI, que é da Colômbia. Então, eu tenho que identificar pessoas em potenciais para dar o apoio. Além disso, quando a gente pensa também nessa rede de apoio do Sistema Único de Saúde, eu tenho que pensar no meus níveis de atenção. Eu não posso simplesmente só me preocupar com a atenção básica. Quando essa mulher gestante precisa ir no outro nível de atendimento do Sistema Único de Saúde, como é que é lá? Qual é a orientação que ela tem? Será que ao ela se hospitalizar no hospital, é muito comum, aí vocês têm um hospital que é do Exército, ou do próprio Estado, que é da Secretaria de Saúde, será que existe um respeito em relação ao hábito alimentar? Né? Então, eu preciso conhecer, eu preciso fechar essa rede de acordo com o nível de atenção. Eu não posso ficar só preocupada com a minha agenda. Né? Nós realmente precisamos ter um olhar mais ampliado. Pode passar ao próximo, por favor? E aí, quando eu olho para o Sistema Único de Saúde, o anterior, dentro da vigilância, dentro da coordenação geral da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, eu também já tenho várias ações, vários programas que vão me ajudar nesse processo. Por exemplo, a saúde do ferro, que é em relação ao combate da anemia, o NutriSUS, a vigilância alimentar e nutricional. Um dos colegas aí de Tabatinga que se apresentou falou: eu sou responsável pela vigilância alimentar e nutricional. Essa função dele de saber quem são, qual é a comunidade, onde estão e qual é o acompanhamento das crianças e das gestantes em risco nutricional é fundamental, gente. E essa informação vocês inserem num sistema que depois dá um relatório para vocês. Por isso que é extremamente importante vocês acompanharem o nível individual e coletivo, avaliar e fazer o planejamento baseado nessas informações. Além disso, nós temos também o Guia Alimentar da População Brasileira. O guia, ele traz uma forma mais compreensiva de alimentos, porque ele traz a classificação dos alimentos de acordo com o nível de processamento. Hoje, as pesquisas mostram, em relação ao excesso de peso, que o principal problema não é o alimento, qualquer tipo de alimento, mas os alimentos que sofrem processo de tecnologia e se tornam alimentos ultraprocessados, ou seja, que não deveriam nem ser chamados de alimento. Um exemplo disso seria, eu tenho um abacaxi. Para eu comer o abacaxi, eu tenho que cortar esse abacaxi. Isso é um processamento. Mas, quando eu vou fazer a geleia de abacaxi, ou eu vou fazer um suco de abacaxi. É um processamento. Mas quando eu vou à venda e compro aquele suco de abacaxi em pozinho, ali você só tem a lembrança do abacaxi. Por quê? Porque ele sofreu várias modificações, houve perda de nutrientes, houve inserção de outros nutrientes, de outros produtos, que a gente nem pode chamar de nutrientes, e quando a gente fala de nutrientes seria excesso de açúcar, sal e gordura trans. E o principal é a questão dos aditivos,
que acaba sendo muito maléfico, tanto para a gestante como para a criança. Então, o problema são os alimentos ultraprocessados. E o guia alimentar, ele traz essas informações. Ele pode ajudá-los a trabalhar melhor o grande desafio que vocês têm. A gente fica feliz e a gente percebe que Tabatinga realmente está tendo uma ação muito proativa em relação ao que nós estamos falando. Próximo slide, por favor. A gente já está praticamente concluindo a nossa apresentação. Esse site, gente, é um site que ele tem, além de atualizar vocês em relação ao conhecimento, ele tem várias informações, tem cursos que vocês podem fazer e, apesar da distância, olha como a tecnologia ela é maravilhosa, né? Vocês estão aí em Tabatinga, a Angélica com a equipe dela está no Rio de Janeiro, tem a equipe lá em Manaus, eu estou aqui em São Paulo e estamos conversando. Então, vocês podem se qualificar, se atualizar e também pedir ajuda a partir do site que é a Rede Nutri, que é uma rede apoiada pelo Ministério da Saúde e que realmente pode contribuir muito com o desafio de vocês. Então, o que a gente queria realmente apresentar para vocês? Existe um grande desafio. Infelizmente, nós ainda temos muitas gestantes de baixo peso, muitas gestantes anêmicas, muitas gestantes com excesso de peso. Eu não sei qual é a realidade de vocês em relação a excesso de peso, mas em relação à deficiência de micronutrientes e a baixo peso, eu acredito que também ainda seja um problema. Mas a pergunta é: como é que está a vigilância alimentar e nutricional? Como é que está o acompanhamento dessas informações? Essas informações são colocadas nos prontuários como instrumento de gestão? Quem são as pessoas que podem me ajudar, que podem me apoiar, que podem fazer a diferença para que possa ser melhorado o sistema alimentar e nutricional, para que a gente possa intervir e garantir realmente na criança um pleno crescimento e desenvolvimento adequado dessa criança. Eu peço o próximo slide, por favor. Infelizmente, como eu falei para vocês no início, eu estou estudando sobre desnutrição crônica na região norte em menores de 5 anos. E eu estou ficando assustada com o que eu estou encontrando. Mas se essa criança, até menor de 5 anos, por favor, próximo slide, ela chega a desenvolver a desnutrição, lembrando que essa desnutrição, ela começa na gestação. Por isso que é um grande desafio. Lembrando também que nós temos a mulher, que ela pode estar com excesso de peso, mas nós temos a fome oculta, porque ela está com excesso de peso, mas ela está com anemia, ela está com deficiência de vitamina A, né? Então, iodo, não falei da deficiência de iodo. Então, gente, a pergunta que eu faço para vocês, e aí eu acho que o grupo de Tabatinga entende muito esse primeiro slide, onde tem uma pessoa e ele vê 2 caminhos, né? Trabalhar com saúde indígena, você tem que ir além da paixão. Você tem que realmente estar envolvido. É uma entrega, você uma submissão total, porque o lado esquerdo, onde é o lado tortuoso, difícil, é isso mesmo trabalhar com saúde indígena. Entretanto, quem vai estar nesse caminho que pode me ajudar? Quais são as crianças e as mulheres que estão esperando a minha ação para que a minha vida e o meu futuro realmente seja garantido? Hoje se usa muito a questão do capital humano, né? Então, infelizmente,
se instituiu a questão de que, ouvido ao azar, tristeza, isso não vai mudar. Não é fácil. O desafio, ele é grande, mas nós podemos sim mudar essa realidade. E aí eu termino as minhas considerações, as minhas reflexões nessa frase da Patrícia Santos Silva, né, que eu achei extremamente relevante, né? No meio do caminho a ser trilhado por cada um de nós, sempre aparecem muitas barreiras que devem todos os dias ser vencidas, pois estas não devem ser maiores do que os sonhos que temos, nem podem também ter o poder de nos impedir de conquistá-los. Portanto, eu estou incluído, não desista de nada do que desejas, apenas reticência. Essa reticência eu colocaria: apenas dê o primeiro passo, apenas ande, apenas pule, apenas vá, caminhe. Essa reticência é você que vai preencher, porque quem sabe da sua realidade, quem sabe o que você tem, quem sabe das suas dificuldades é você. Gente, o último slide, ele traz aquele slide também das frutas. São essas as considerações que eu gostaria, essas reflexões. Foi enviado também para vocês o material sobre como fazer, quais são as recomendações. Tem um ponto só que eu queria fortalecer, que eu não entrei em detalhes na questão da alimentação, mas em relação ao álcool, né? Inclusive foi uma solicitação. O álcool a gente chama de caloria vazia porque ele tira a fome da pessoa, entretanto ele não alimenta em nada, mas ele alimenta sonhos, muitas vezes utopias. Então a gente não pode julgar a pessoa que tem o hábito, principalmente regular, de tomar álcool, né? E a gente sabe que muitas vezes em comunidades indígenas se toma até puro. Eu mesmo vivenciei essa situação da pessoa pegar o álcool que foi utilizado na vacina e chupar porque queria o álcool, né? Então, a gente sabe que isso é uma realidade. Nutricionalmente falando, a gente sabe que o álcool ele vai trazer, além de outros malefícios, uma desnutrição naquela mulher gestante. Mas no início ela não vai entender muito bem, porque ela tem o prazer do álcool, que é um prazer ilusório, né? Um prazer momentâneo. E aí eu volto a falar, será que no meu município existe alguém que trabalhe com a questão do alcoolismo? Será que eu não posso desenvolver um trabalho com as lideranças indígenas em relação ao álcool e o baixo peso dessa mulher gestante, inclusive também do excesso de peso? A gente sabe da deficiência de vitamina B para as mulheres que usam álcool. Então, existe sim algumas coisas que são específicas durante a gravidez, como os 3 primeiros meses das náuseas. Mas quando eu trabalhei para o Unicef, pelo projeto da OELA, o que eu fazia? Eu conversava, eu perguntava dos pajés, eu perguntava das parteiras, da comunidade, dos professores indígenas, e eu perguntava o que eles comiam antes. A gente precisa resgatar a cultura alimentar indígena para que a gente possa, de uma forma positiva, ter uma influência na vida dessas pessoas. Então, seriam essas as minhas recomendações, e eu termino as minhas considerações com uma palavra em ticuna, que foi o que eu aprendi quando eu trabalhei com os ticunas, que é: moente, juntos somos mais. Estou à disposição para perguntas e também sempre estarei à disposição, fora essa palestra, quiserem passar e-mail, a gente está sempre à disposição de vocês. Angélica, é com você. Eu não sei se eu atendi a expectativa.
Ah, tá. Olha, também foi bom você ter falado, porque eu esqueci de falar da pimenta, né? É, a gente tem que ter muito cuidado. O que que acontece? É, esse alimento, ele é fonte de que ele serve para quê? Então, qualquer alimento em excesso, ele vai ter um resultado que não é bom. Por exemplo, eu vou tirar a pimenta e vou falar do açaí. Se você tomar muito açaí e se o açaí for muito forte, você vai ter diarreia, né? Por quê? Porque o açaí é rico em fibra, ele é muito calórico. Então, existe algumas pimentas que elas até têm sua função de fornecer alguns nutrientes. Mas a pimenta, ela não é recomendada que ela seja consumida de forma indiscriminada. O que que acontece é que como a gente come muito peixe, é difícil comer o peixe sem pimenta, né? Existem pimentas, inclusive, que elas podem, a gente pode fazer, por exemplo, doce, pode fazer outros produtos. Então, tem que avaliar que pimenta é essa e como é que ela está sendo utilizada. Eu precisaria de um pouco mais de informação sobre o tipo de pimenta para a gente conversar com o pessoal do INPA e classificar essa pimenta. Porque a gente, por exemplo, tem a pimenta doce, a pimenta de cheiro. A pimenta de cheiro, ela não é ardosa, né? Mas tem pimentas que são muito ardosas. Então, tem que ter cuidado, tá? O que eu coloco é a questão do cuidado. Agora, quando você falou do mingau de banana, existe sim alguma semelhança entre os padrões alimentares, mas essa semelhança ela está mais relacionada com o impacto ou a imposição de algumas culturas alimentares do que a própria cultura alimentar daquela etnia, daquela comunidade indígena, né? Então, o que eu sei em relação à banana pacovã, por exemplo, no Alto Solimões, tem também a influência do Peru, se usa muito patacom, que é uma preparação diferente da nossa, entendeu? Só que como tem essa migração, essa mobilização da população indígena, é muito comum essa troca de experiência. Por exemplo, eu também não falei, eu cheguei a ver em Benjamin Constant, daquele milho que é preto, que se usa muito para fazer suco, inclusive, né? A banana, ela, nossa, você pode fazer milhões de coisas. Você pode fazer doce de banana, você pode fazer a banana assada, você pode fazer ela cozida, né? Você pode fazer a farinha, tem uma diversidade. Agora tem muitas semelhanças, mas a gente perdeu mesmo, ao longo desse período, nós perdemos a nossa cultura alimentar. Por exemplo, ninguém faz mais hoje, pelo menos que eu conheça, o mingau da banana verde com a sorva, com leite de sorva. A sorva, ela é semelhante à seringueira, que você tira o látex, você dá um corte e tira aquele látex. Só que a sorva você pode usar como alimento. Então a gente perdeu isso. Por isso que eu vejo que nós temos um grande desafio na área alimentar. Então, eu até tinha ingá. O valor nutricional da ingá ele é muito pequeno. Mas, por exemplo, talvez eu já vi ingá, a ingá ninguém dá muito valor não, né? Principalmente se ela não for aquela gordinha e docinha. Mas aí você pode secar essa ingá, fazer uma farinha da ingá, né? Ela não é muito calórica, ela é boa de fonte de fibra. Mas a gente tem uma variedade. Eu tenho certeza, Angélica, que conforme você, cada vez que você for a Tabatinga, olha, você tem que provar o mari, a sapota. A sapota, quando você provar, não sei se você comeu sapota, é muito bom. Então existe uma variedade muito grande. Isso que também a gente não falou da castanha, porque a castanha, o valor nutricional dela já é muito bem consolidada,
né? Por exemplo, em relação à proteína, em relação ao valor calórico, em relação como fonte de ferro, ferro não, magnésio e zinco. Então, existem alguns alimentos que já estão muito bem consolidados. Mas o que eu queria trazer mesmo é a questão de o que, que eu tenho aqui. E aquilo que eu não tenho, por vários motivos, trazer esse resgate, começar a plantar, para que a gente possa realmente ter sustentabilidade alimentar. Então é isso. Falar de alimentação, olha, vai aqui 2 dias. Mas que lagarta é essa? Então, está sendo muito legal, a Janaíla está trazendo essas informações, porque a gente precisa de mais detalhamento. Por exemplo, tirar foto, perguntar de quem come. Por exemplo, eu também não falei da formiga tucandeira. Tucandeira não, tucandeira é outra coisa. Mas existe uma formiga que é uma saúva grande que eles comem, que inclusive hoje já tem um restaurante muito famoso, caríssimo em Manaus, que é servida essa formiga, né? Olha aí, ó. Esse pessoal de Tabatinga já comeu, mas que lagarta é essa, né? A gente sabe que todo animal é fonte de proteína, mas e a gente também tem que aprender com o conhecimento tradicional. E a gente precisa estudar essa lagarta, tem que pegar, levar para o INPA, para o laboratório, enfim. Eu acho que é esse que é o nosso processo mesmo. Na verdade, por isso que eu falei, eu acho super relevante, não, não só o tema, a questão do antes, durante e depois, se preocupar com essa mulher grávida, né, e no pós-parto também, e seguir as recomendações que hoje estão consolidadas, né. Então é isso, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição. Foi minha primeira vez, viu? Estranho isso aqui. Olha, eu achei ótimo, né? Eu sou muito ansiosa, e a Enê já viu, porque eu queria que saísse tudo direitinho. Eu achei ótimo, eu acho que a gente pode sim fortalecer essa comunicação e usar em outros momentos. Por exemplo, a Janaíla trouxe essas informações, eu já poderia conversar com a doutora Dionísia do INPA para saber se ela tem esse conhecimento, que lagarta é essa, entendeu? Enfim, eu achei ótimo, muito bom. Agora, claro, se quiserem programar. Ah, é? Ah, eu não vi ainda. Ah, tá. Se quiserem programar, depois a gente falar o detalhamento mesmo, né? Porque eu acho que isso assim é mais rico. Por exemplo, a Janaila com o Danilo irem para o campo, identificarem situações, né? Isso a gente usa muito na Secretaria de Estado. Às vezes o médico está com uma paciente lá numa comunidade, eu não sei o que fazer com essa criança, com essa situação. Então eu acho que seria interessante a gente, num outro momento, eles trazerem a questão da vigilância alimentar e nutricional. Como é que está a situação do estado nutricional das gestantes? Tem baixo peso? Tem desnutrição? Tem deficiência de vitamina A? Quais são as ações que estão desenvolvendo? Fica legal. Então é isso. Estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada, querida. Estamos pertinho e longe, né? Tchau.